121. O Senhor é o nosso melhor amigo. Olho para todo lugar e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra. Deus não vai deixar que você caia. Ele é um protetor sempre alerta. O protetor de todos nunca dorme, nem cochila. O Senhor Deus guarda você. Ele está sempre do seu lado para protegê-lo. O sol não vai fazer mal a você de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda você de todo perigo. Ele protege a sua vida. Deus o guarda quando você for e quando você voltar. Quando Jesus nascer dentro de nós. Minha mãe, toda vez que se aproximava o tempo de Natal, ficava mais alegre, cantava a noite feliz o mês inteiro, e o tempo todo enfeitava a sala com a linda árvore de bolinhas coloridas, armava o presépio, escrevia poemas ao menino Jesus. Ela me dizia sorrindo: meu filho, o dia de Natal é o dia mais bonito que existe. Por quê, mamãe? Porque Jesus veio ao mundo trazer a verdadeira felicidade para todas as pessoas. E ela cantava divinamente os versos do canto natalino. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Pobrezinho nasceu em Belém. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz. Enquanto enfeitava aquela árvore de Natal, ia dizendo: depois que Jesus nasceu, filho, só não é feliz quem não acredita no amor e no poder de Deus. Às vezes, uma simples canção de Natal pode mudar a vida de alguém. Havia eternidade na voz de minha mãe. Noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador. Era fascinante ver como ela se transformava ao falar sobre o Natal. E perguntei: então, o que é preciso para ter o Natal feliz? Escrever 2 cartas, fechar bem os olhos e acreditar que vai conseguir aquilo que você está pedindo. A primeira carta você escreve para o menino Jesus, pedindo boa saúde e bom coração. A segunda carta você escreve para o Papai Noel. Assim que ela falou em Papai Noel, os meus olhos brilharam e um sentimento de euforia tomou conta de mim. Rapidamente me veio na lembrança o esperado presente de Natal que chegaria pela janela.
Meia hora depois, eu já sabia o que desejava escrever e senti que já estava preparado para o Natal. Porém, minha mãe arranjou mais uma surpresa depois de ler o meu bilhete. Filho, você pediu tudo para você, né? E para os outros. Quem só pensa em si não é feliz de verdade. É preciso pedir para o menino Jesus olhar pelos que sofrem, os mais pobres, as crianças que vivem nas ruas, sem pai, sem mãe, sem futuro, os doentes, os idosos abandonados que sentem saudade da família. Peça, meu filho, por quem está desempregado, para que a luz do Natal ilumine o seu caminho e não o deixe desanimar. Respirei fundo e quase não entendi, mas acreditava nas palavras de minha mãe. E ela foi muito além. Filho, lembre-se também de pedir ao menino Jesus pelos nossos governantes. Eles têm nas mãos a responsabilidade de conduzir o destino do povo e precisam enxergar a estrela de Belém como um aviso de Deus. Fiquei imaginando. Como pode uma criança viver sem a proteção do pai, da mãe, sem casa, escola, comida e sem remédio? Não dava para entender. Dei um pequeno salto na cadeira e surpreendi a minha mãe. Mas, então, o que é o Natal? Já falei. É o aniversário de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasceu em Belém há quase 2000 anos e agora só pode continuar vivo se nascer no coração de cada um de nós. Nascer no meu coração. O menino Jesus de Belém. Meu filho. O menino Jesus nasce toda vez que no mundo alguém promove o amor. Jesus é o amor, porque Ele é Deus e Deus é amor. Depois fui crescendo e entendi tudo que minha mãe dizia. A vida é uma grande lição. Minha mãe estava certa. Aquela pequena semente que ela plantou em meu coração germinou, cresceu e deu frutos. O mais importante é preparar o coração para receber Jesus. Reanimados pela força do amor, haveremos de manter a fé, a esperança de que o novo ano seja melhor. Tenho saudade da minha mãe, ali, no sofá da sala, falando estas coisas que me trouxeram até aqui. A vida é mesmo tudo isso. Nós temos uma grande lição, maravilhosa responsabilidade. Basta você, mais uma vez, erguer a cabeça, respirar fundo, fazer uma oração e acreditar no futuro. Estenda a mão livremente, porque em todo lugar há sempre alguém precisando de um amigo. Perdoe as ofensas que possa ter recebido. Busque a paz e ela vai invadir a sua casa. Toda alegria está em você. Abra o seu coração e siga a estrela de Belém. Feliz Natal! Feliz Natal!
no Antigo Testamento. O profeta Isaías, quase 800 anos antes do nascimento de Jesus, recebeu uma mensagem de Deus. Esta foi a primeira vez que a Bíblia falou do príncipe da paz, do salvador da humanidade. Naquele tempo, a maioria das pessoas não puderam entender tudo como nós entendemos. Há quase 2000 anos, Jesus passou pelo mundo revelando a vontade de Deus. Isaías foi um farol que iluminou o caminho da humanidade. Ele profetizou que Jesus Cristo seria descendente do rei Davi, pela força do amor venceria o mal e seu reino jamais teria fim. Tudo isso aconteceu de fato. Hoje temos absoluta certeza de que Jesus Cristo é o Rei do Universo, porque o seu amor venceu o mundo. Então Isaías disse, profetizando: o povo que andava na escuridão viu uma luz bem forte. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Emocionado, o profeta se ajoelhou e fez esta oração: Senhor, o meu povo está muito feliz pelo que tu tens feito, e como se alegram aqueles que fazem as colheitas. Tu arrebentaste suas correntes de escravos, quebraste a vara com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava. As botas barulhentas dos soldados e suas roupas ensanguentadas vão ser completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino. Ele será o nosso rei. Seu nome vai ser Conselheiro Admirável, Deus Forte, Poderoso, Pai para sempre. Este menino será o Príncipe da Paz. O anjo Gabriel visita a mãe de Jesus. Todo o povo de Israel estava esperando o Messias. Ele poderia nascer a qualquer momento, filho de alguma família descendente do rei Davi. Então aqueles que possuíam casa grande, bonita, dinheiro, prestígio e conforto diziam: o menino vai nascer na casa de um de nós. As mulheres mais importantes da capital procuraram se engravidar. Elas tinham certeza de que o Messias realmente só podia ser gerado no ventre de qualquer uma delas. Todo o povo esperava o Salvador, o rei que venceria o Império Romano e libertaria Israel dos impostos e da opressão política. Porém, lá no céu, Deus tinha um plano diferente. Ele escolheu uma pessoa que ninguém imaginava. Uma jovem humilde, pobre, da periferia de uma cidade do interior. Ela, ao saber que seria mãe do Messias prometido, ficou tão feliz quanto assustada. Este filho mudaria completamente o seu projeto de vida. Por isso, muito mais do que pensar no privilégio de ser a mãe do rei, aquela moça recebeu a missão com enorme responsabilidade. O nome dela é Maria. Isabel, sua prima, esperava João Batista no 6º mês de gravidez. Para revelar o seu plano, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré da Galileia.
Maria tinha toda a sua vida bem planejada. Estava noiva do carpinteiro José, queria se casar, fazer família e viver como a maioria das pessoas naquele tempo. Mas o anjo trouxe uma mensagem que mudou totalmente o futuro dela e do noivo. Maria estava no quarto, sozinha. Quando o anjo entrou, bruscamente se aproximou e disse: "Sinta-se feliz, Maria. Você é muito abençoada. Deus está com você." Maria levou um susto quando ouviu a voz do anjo. Ela não sabia o que fazer. E, admirada, ficou pensando: o que significa isso? Mas o anjo Gabriel continuou: "Maria, não tenha medo. Você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho e colocar nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e vai ser chamado de Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o Messias que todo Israel está esperando. O Senhor e Deus de nosso povo escolheu este menino para ser o rei, como foi Davi, o seu antepassado. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca vai se acabar." Então Maria disse ao anjo: "Como eu posso gerar um filho? Isso é impossível. Eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus vai proteger o seu caminho. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus." Lembre-se de Isabel, sua prima. Diziam que ela não podia ter filhos, porém agora está grávida de 6 meses, mesmo sendo avançada em idade. Lembre-se, Maria, para Deus nada é impossível. Já mais tranquila, mas ainda bem assustada, Maria respondeu: "Estou neste mundo para fazer a vontade de Deus. Eu sou apenas uma serva do Senhor. Que aconteça comigo o que Ele quiser." Depois disso, a luz forte desapareceu pela janela. O anjo voltou para junto de Deus. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu dentro dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você, Maria, é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Logo que ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Você é feliz porque acredita que vai acontecer tudo como o Senhor disse. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Quando retornou, já dava para notar que ela estava grávida. Então os vizinhos comentavam: "Mas esta não é Maria, noiva de José? Como se engravidou antes do casamento?" José, o carpinteiro, era um homem trabalhador, honesto e fiel. Quando viu a sua noiva grávida, ficou desesperado e pensativo. Ele não queria difamá-la e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento em silêncio, para ninguém saber. A gravidez da noiva foi um sofrimento para ele. Amava Maria e no seu íntimo desejava muito se casar com ela. Então José dobrou os joelhos no chão, orou e pediu a luz de Deus e dormiu. Um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: "José, não tenha medo de se casar com Maria. Ela está grávida, mas o filho é do Espírito Santo. Quando nascer o menino, você vai registrá-lo com o nome de Jesus, porque ele veio ao mundo
para libertar o povo do pecado. Então, José recebeu uma grande luz, fez tudo aquilo que o anjo do Senhor havia mandado. Se casou com Maria, assumiu a criança e registrou o menino com o nome de Jesus. João Batista, o precursor de Jesus. Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista e sacerdote, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Ele veio ajudar o seu povo e dar a liberdade para ele. Enviou-nos um Salvador poderoso, aquele que é descendente de Davi, o seu servo. Faz muito tempo que Deus prometeu isso por meio dos profetas mais antigos. Ele vai salvar o nosso povo dos inimigos e do poder de todos que nos odeiam. O Senhor prometeu e vai mostrar a sua bondade, como já mostrou aos nossos antepassados. Ele não se esquece da sua santa aliança. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus para sempre. O Senhor fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Ele prometeu que iria nos livrar dos nossos inimigos e que ia nos deixar servir sem medo. Isso para que sejamos o seu povo todos os dias da nossa vida, fazendo o que ele quer. E olhando para João Batista, profetizou: E você, meu filho, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Você vai adiante de Jesus preparar o caminho para ele. Vai anunciar ao povo a salvação que virá pela remissão dos pecados. Porque o nosso Deus é bom. Ele vai fazer brilhar sobre nós a sua luz. E do céu vai iluminar todos aqueles que vivem na escuridão da sombra da morte. Jesus vai guiar os nossos passos no caminho da paz. Deus falou do menino Jesus através do profeta Isaías, do anjo Gabriel, do sacerdote Zacarias e sua esposa. Mas o povo esperava um outro tipo de libertador. Um rei deste mundo, guerreiro, violento e orgulhoso. Deus falou também através das estrelas no céu. O nascimento de Jesus foi celebrado só por José, Maria, seus parentes e pelos reis magos, pastores e animais. Muita gente não viu porque não desejou ver. Não ouviu a mensagem porque não quis ouvir. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os cidadãos do império se registrarem, a fim de ser feita uma contagem da população. Neste primeiro recenseamento, cada um se registrou em sua própria cidade.
Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde o rei Davi tinha nascido. José foi lá porque era descendente de Davi. Ele foi registrar-se com Maria. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto estavam em Belém, chegou o tempo de nascer a criança. Então Maria deu à luz, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. O primeiro Natal da humanidade foi uma festa, mas não houve banquete nem troca de presentes. Pelo contrário, o menino Jesus, com seu pai e sua mãe, foram dormir no pasto, na estrebaria, sem cobertor, na escuridão da noite. O berço do menino Jesus foi a manjedoura, o coxo onde os animais comiam. Longe de casa e vítimas do egoísmo dos homens, tiveram que aceitar o calor que veio do bafo de um animal. Só assim o recém-nascido menino Jesus conseguiu resistir à friagem que poderia tê-lo matado na primeira noite de vida. Assim foi o primeiro Natal da história. Deus entregou o seu Filho ao mundo, testando o coração dos homens. Nesta noite havia pastores nos campos, tomando conta dos rebanhos. Então o anjo do Senhor apareceu. Uma luz gloriosa brilhou sobre eles. Os pastores ficaram com medo, olharam um para o outro e ficaram em silêncio. Porém o anjo disse: não tenham medo. Estou aqui para trazer uma boa notícia. Ela será motivo de grande alegria para vocês e para o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês vão encontrar uma criancinha enrolada em panos e deitada na manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores diziam uns aos outros: vamos até Belém, vamos procurar esta criança que nasceu. Então os pastores foram depressa. No caminho encontraram Maria, José e o menino Jesus. Aí contaram o que os anjos tinham dito a respeito do Salvador. Todos ouviram o que os pastores diziam e ficaram muito admirados. Maria ficou lembrando do dia em que o anjo Gabriel também apareceu para ela. Ela ouvia carinhosamente os pastores, pensava muito e guardava tudo no coração. Este foi o primeiro Natal da humanidade, a primeira noite de Jesus no mundo. Mais uma vez o caminho do Senhor se mostrava diferente do caminho dos homens. E talvez por isso o evangelista João tenha escrito assim, muitos anos depois do primeiro Natal. No princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não compreenderam a luz. Esta luz ilumina todo homem deste mundo.
Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem. Nasceram do poder de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A apresentação de Jesus no templo. Depois de uma semana, tendo passado os dias da purificação, chegou a hora de circuncidar o menino. Conforme o anjo havia mandado, colocaram nele o nome de Jesus. Então levaram a criança até Jerusalém para apresentá-la ao Senhor, porque assim está escrito na lei: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. E foram também para oferecerem um sacrifício de 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e havia prometido que, antes de morrer, ele ia ver o Messias enviado pelo Senhor. Levado pelo próprio Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais apresentaram o menino Jesus no templo, o velho Simeão, carinhosamente, pegou o menino no colo e louvou ao Senhor. Agora, meu Senhor, eu posso morrer em paz. Tu cumpriste a promessa que me fizeste, conhecer o Salvador. Estou vendo com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino Jesus ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. O ancião os abençoou e disse a Maria: esta criança foi escolhida por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente. Este menino vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Quanto a você, mulher, a tristeza, como espada afiada, cortará o seu coração. Havia ali também uma profetisa muito idosa chamada Ana. Ela tinha 84 anos de idade, era viúva e nunca saía do pátio do templo. Dia e noite adorava o Senhor Deus, jejuando e fazendo orações. No momento em que viu o menino Jesus, começou a falar a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de cumprir tudo que a lei de Deus manda, José e Maria voltaram para a casa da família, na Galiléia. O menino crescia e ficava cada vez mais forte. Ele tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus.
Jesus nasceu. Herodes era o rei de Israel. Alguns magos do Oriente vieram a Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ficou sabendo, sentiu preocupação e fez algumas ameaças. Por isso, a população de Jerusalém começou a se agitar. Herodes convocou os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e perguntou: onde está o menino? Então responderam: na cidade de Belém da Judéia. Está escrito no livro do profeta: você, Belém, que fica na terra de Judá, não é de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá. De você vai sair o líder de Israel. Ele guiará o meu povo. Herodes, ainda mais preocupado, chamou os magos do Oriente para uma reunião secreta e perguntou: quando vai nascer o menino? Em que tempo exato a estrela apareceu? Com astúcia, Herodes mandou os homens do Oriente seguirem até Belém. Vão e procurem mais informações a respeito desse menino. Tragam tudo certinho: onde ele mora, quem são os seus pais, como chegar até ele. Vocês precisam me avisar. Eu também quero ir e adorar o novo rei de Israel. Depois de receberem as ordens do rei, os magos foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou bem no lugar onde o menino estava. Eles ficaram muito felizes e contentes quando viram a estrela. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram suas caixas e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus avisou os magos: não voltem à presença de Herodes. Eles obedeceram. Retornaram ao Oriente por outro caminho. Assim Herodes não descobriu onde estava o menino. Por isso ficou furioso e assinou uma lei determinando perseguição ao povo judeu. Jesus, Maria e José fogem para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, porque Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José rapidamente se levantou, pegou a criança e a sua mãe e fugiu de noite para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os magos do Oriente foram embora por outro caminho,
entendeu que havia sido enganado. Então, sentiu muita raiva e mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade, em Belém e nas vizinhanças. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim aconteceu tudo como o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor avisou a José num sonho lá no Egito. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel. Agora já morreram aqueles que desejavam matar o menino. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para Israel. Chegando em sua terra, ficou sabendo que a Judéia estava sendo governada por Arquelau, filho mais velho de Herodes. José achou melhor não correr nenhum risco e acabou indo para outro lugar. Assim que recebeu mais instruções num sonho, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré, onde trabalhava como carpinteiro e ensinava a profissão para o menino Jesus. O Natal é o começo de um mundo melhor. Há quase 2000 anos, a humanidade revive a festa do Natal. Neste dia parece que há menos violência, diminui o número de assaltos, homicídios e acidentes de trânsito. Surge uma nova esperança no ar. Então os doentes, os órfãos, os idosos e até os presidiários recebem visitas. Parece que tudo fica diferente. O dia de Natal é um dia maravilhoso, tanto que muita gente diz: ah, se todo dia fosse Natal, para que todos os dias do ano seja Natal, basta cultivar o amor. É o amor que faz a diferença. Era uma vez uma caverna que vivia escondida, embaixo da terra, como é próprio das cavernas. Ela havia passado quase toda a vida na escuridão. Um dia, ela ouviu uma voz chamando: caverna, caverna, venha para a luz, venha ver a luz do sol. A caverna ficou desconfiada, sentiu medo e respondeu: não sei do que você está falando. Não existe nada além das trevas. Aquela voz insistiu tanto que convenceu a caverna. Ela saiu, se aventurou e teve uma grande surpresa quando viu a luz em todo lugar. Olhando para o sol, a caverna disse: aposto que você ainda não conhece a escuridão. Se quiser conhecê-la, venha comigo. O sol perguntou meio desconfiado: o que é escuridão? A caverna tentou explicar, mas não conseguiu. Então disse: é melhor você mesmo vir comigo e ver o que é a escuridão. O sol aceitou o convite. Ao entrar na caverna, viu que tudo estava claro como o dia. Então disse: agora mostre-me a sua escuridão. A caverna ficou sem jeito, porque a presença do sol acabou com a escuridão da caverna. Assim, as trevas do mundo devem dar lugar a do amor. Deixe o sol da coragem, do entusiasmo e da fé brilhar na sua escuridão. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, iluminando a sua casa, o seu trabalho e todo lugar por onde você passar.
Os anjos estão dizendo amém. Legiões de anjos protegem a sua vida o tempo todo. Neste instante, a luz de Deus passa mais uma vez pela face da terra. É a hora de receber a bênção. O ano inteiro procuramos a felicidade, mas no silêncio da noite de Natal descobrimos. Ela está dentro de cada um de nós. O segredo é amar, amar, somente amar. Então, só nos resta olhar para trás e ver quanta coisa aconteceu. Mais uma vez o tempo andou mais rápido que nós. Por isso receba agora um abraço carinhoso. Parabéns por ser quem você é. Parabéns por tudo que já conseguiu realizar, mesmo enfrentando tanta dificuldade. Quero que você não se esqueça de uma coisa. Tudo é possível quando estamos com Deus. Não tenha medo, porque a vida vai dar outras oportunidades para você realizar o que deseja. Então, neste instante, vamos brindar a taça da vitória. Para você, sua família e para todos nós, em todos os dias do novo ano, muita paz, alegria, saúde e prosperidade. Feliz Natal! E o novo ano seja muito feliz.